você sabe quem é Deus? Se Ele criou os céus e a terra. Como você sabe que Ele está empregado pelas pessoas? Como vocês sabem de tudo isso? Tinha que ter sabedoria para tudo isso. Entender o Evangelho de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Aquele que não tem o Espírito Santo não é merecido do reino dos céus. Aqueles que não confiam em Deus não é merecido. Porque Deus criou o ser humano com inteligência para criar inteligência artificial, grupo do Facebook, Facebook, Instagram, YouTube. Como Deus criou o ser humano com perfeição, só que não foi com perfeição, foi em pecado, porque Deus sabia que o homem ia pecar. Como que Deus criou o ser humano sabendo do emprego, sabendo que ia montar uma empresa, sendo que nem sabe do Evangelho? Como o ser humano pode fazer isso? O ser humano sabe fazer tampa de panela, sabe fazer a panela, sabe vender a panela, sabe varrer casa, sabe fazer comida, sabe todas essas coisas. Então, quem não acredita, não tem prazer nele e nem na lei dele. Porque o mandamento é o seguinte: amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Eu falo isso, gente, porque eu sei das coisas. Como vocês são ateus, são judaístas, são judeus, são católicos, e etc. Como vocês sabem da existência de Deus se nunca apareceu para você? Como vocês sabem da existência de Deus se nunca apareceu para ninguém? Como saber dessa existência? Quem criou esse pensamento na cabeça de vocês? Foi Deus, não foi? Foi o Espírito Santo que deu esse dom para vocês. Então não existe melhor, não existe pior e não existe pecadinho ou pecadão. Todos nós somos pecadores, seja católico ou cristão. Todos nós temos que buscar o reino dos céus. Porque sem o reino dos céus nós não somos nada. Sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós é uma simples merda, simples bosta. Sem Deus, gente, nós não somos nada nessa terra aqui. Eu sou famoso? Sou, mas por Deus. Eu recebo estrela? Recebo. Eu faço isso? Faço aquilo? Faço. Faço isso, claro, isso. Mas como eu ia saber de tudo isso aí, eu faço vídeo? Faço. Como eu ia saber de tudo isso aí sem sabedoria nenhuma? Como eu ia saber disso sem cérebro, sem cabeça, sem nada? Como eu ia sentir sem coração? Como eu ia pensar sem cérebro? Como eu ia acreditar numa coisa sem saber de outras pessoas? Como eu vou acreditar nas pessoas, sendo que pessoas não são confiáveis? Como eu vou acreditar numa pessoa que não é confiável e que é católica e do mundo? Não tem como acreditar. Como Deus fez a panela? Como Deus surgiu? Como Deus se fez? Como Deus fez o universo? Como Deus se fez? Como foi feita a criação? Como foi feito o Evangelho? Como foi feita a palavra? Como foi feita a Bíblia? Como foi feito o Tessalonicenses, Timóteo, Pedro, João, Marcos, Mateus, Lucas, todos esses livros da Bíblia? Quem fez eles? Foi o ser humano, certo? Correto? Mas o ser humano não tem o poder de saber quem é Deus, nem de fazer as coisas acontecerem. O ser humano é um simples ser humano. Não tem como acreditar nele,
e nem acreditar no milagre do ser humano. Ser humano é ser humano, não é Deus. Muito menos santo. Ser humano é pecador, todos nós somos pecadores. Principalmente os presidentes do Brasil. Todos eles são pecadores. Não existe pegadinho nem pecador. Todos pecadores, todos. O universo inteiro é pecador. Como Deus criou o universo inteiro, sendo que ia existir pecado, ia existir uma lei que proíbe tudo isso, como Deus ia fazer tudo isso sem saber do pecado que nós ia cometer? Como Deus ia saber que nós ia cometer pecado? Não existe pecadinho, não existe pecadão. Todos somos pecadores, seja crente, judeu, ateu ou católico. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos que buscar o reino dos céus. Todos. Se todos acreditam em Deus, é porque sabem o que Ele fez. Se todos acreditam em Jesus, é porque sabem o milagre que Ele fez. Acreditam no Pai e no Filho, é porque sabem que Ele existe. E o Espírito Santo, cadê? E o Espírito Santo? Por que vocês choram? Por que vocês adoram? Por que vocês louvam? Por que vocês oram? Por que vocês fazem isso sem conhecer a Deus? Como vocês conhecem Deus, sendo que Ele não se apresentou? Ele não se fez, não se apresentou, não fez bosta nenhuma. Para saber a existência de Deus. Como vocês sabem da existência de Deus, sendo que Ele criou tudo, o universo inteiro, criou as estrelas, criou o sol, criou a lua, criou tudo. Como Deus vai saber que ia contratar as pessoas para trabalhar? Como Deus vai saber que ia ter empresa para trabalhar? Como ia ter bar, como ia ter mercado, como ia ter restaurante, como ia ter qualquer coisa? Como ia ter tudo isso sem Deus fazer? Como o ser humano ia fazer? Sem sabedoria, sem o Espírito Santo mandar. Como ia fazer? Como Deus ia fazer tudo isso aí sem o Espírito Santo mandar? O Espírito Santo dele habita em nós, no nosso coração. E Jesus também. Jesus habita no nosso coração. Seja pecador, seja católico, seja romano, seja judeu, seja ateu, ou seja católico. Deus habita em todos, todo mundo. Todas essas religiões que eu falei, tem Deus. Tem Deus, não importa a igreja. Tem Deus. Tem Deus e tem Jesus. Não importa Maria, não importa Santo, não importa o Buda, não importa nada. Entendeu, gente? É por isso que vocês não conhecem a existência de Deus. Vocês têm que confiar, acreditar e crer que Ele pode fazer um milagre na sua vida, na vida de vocês. Seja fã, seja seguidor, seja quem for. Teve um moleque no YouTube que falou qual é a existência de Deus, como Ele fez o universo, como a ciência explica isso. Meu querido, a ciência não explica Deus, não explica o universo, não explica esse planeta. Deus fez Júpiter, Saturno, Vênus, Netuno, planeta Terra, Sol, Lua e todas as estrelas do céu que existem lá. Cada estrela tem um significado. Cada estrela. Tem furacão, tem tragédia, tem suicídio, tem feminicídio, tem pecado de todo jeito, gente. Tem maconha no mundo, tem cerveja, tem tudo. Vocês entenderam? Como vocês acreditam em Deus, você entendeu? Como você acredita na ciência, que não explica nem nada disso. Como vocês explicam isso? Então, gente, vocês têm que crer no que vocês não vê. O que vocês vê é porcaria. E o que vocês não vê, esse é santo, puro, santificado, santo e eterno. Esse sim vocês devem acreditar. Agora vem falar para mim de ciência, que explica Deus, que explica isso, que explica aquilo. Não existe isso, gente, tá? Não caiam nisso, não façam isso, pelo amor de Deus, não acreditam nisso.
A ciência explica tal coisa. Gente, a ciência explica sangue, o cérebro, o coração, a veia, o nervo, a veia da cabeça, a veia do braço, a veia do coração, a veia de tudo que é tipo de coisa a ciência explica. Mas não explica Deus. Deus é santo, puro e justo. Aquele que crê em mim será salvo, e aquele que não crê será condenado. Jesus disse, aquele que crê em mim será salvo, e aquele que não crê será condenado. Esse sim já está condenado. Como vocês falam que a ciência fez a panela, como vocês acham que a ciência fez tudo? Tem um poder para isso, não tem? Tem o poder, tem o Espírito Santo, tem o Jesus, tem Deus, tem tudo nessa terra. Vocês entenderam? É por isso que vocês não devem acreditar em qualquer coisa. Na ciência, num joguinho, num filme, no desenho. Vocês não podem acreditar nisso. Vocês entenderam? Quem fez a panela foi o ser humano. Quem deu sabedoria ao ser humano foi Deus, que é santo e puro. Deus é santo e puro. Ele deu sabedoria ao ser humano para fazer panela, para fazer frigideira, para fazer venda na internet, marketplace, mercado, loja, restaurante. Tudo isso que vocês veem, gente, Deus deu sabedoria ao ser humano. É por isso que Deus é santo. Por isso que Deus é espírito. Por isso que Deus é tudo. Tudo que vocês veem que foi criado foi por Deus. Adão e Eva foi criado por Deus. Respirou na narina de Adão e Eva. Deus. Aí o Evangelho é assim, gente. O Evangelho é Jesus veio para a Terra salvar os pecadores, salvar o planeta inteiro do pecado, mas o ser humano não confia em Jesus direito. Porque eles pecam, suicida, feminicídio, assalto, atira, bandido, pedofilia, essas coisas assim, gente. Então, o ser humano não acredita em Deus direito. É por isso que eu falo, acreditem, porque essas coisas eu falo, mas acreditando. Porque Deus é santo, puro e fiel. Ele pode dar sabedoria ao ser humano para fazer qualquer ciência do mundo que explique tudo isso. O universo a ciência não explica, Deus a ciência não explica, Jesus a ciência não explica, o Evangelho a ciência não explica, e essa live vai direto para o YouTube. Porque tem ateu aqui, tem judeu, tem tudo que é tipo de pessoa. Então, Davi, sei lá o que perguntou isso aí, sei lá quem foi, mas não acredito em ciência. Essa live vai para você. Diretamente para você meditar nessas palavras. Quem criou tudo foi Deus. E a sabedoria vem de Deus. É isso que vocês têm que entender. De uma vez por todas. Está acontecendo guerra? Tá. Deus permitiu a guerra acontecer. Em Brumadinho. Seja a tragédia em Brumadinho, seja a guerra em Israel, seja a guerra em Hamas, seja em qualquer lugar do mundo. Deus permitiu a guerra para nós, seres humanos, acreditar nele. Orar mais, jejuar mais e acreditar no Filho dele, que é Jesus Cristo de Nazaré. Nosso único e suficiente Salvador. Então, Deus, a ciência não explica Deus, não explica o universo, não explica nada disso. Tudo que eu falei aqui é correto. Está na palavra, só lê. Desde a criação até o último livro da Bíblia, que é Apocalipse. É o fim do mundo, Apocalipse. Você entendeu? O fim do mundo. É o cavalo branco, é o cavalo... Branco não, é o cavalo preto, de zé vermelho, que vai vir ao mundo, que vai vir o Satanás, que vai vir essas coisas assim. Como a ciência explica a existência de Deus, você não sabe nada disso.
Como a ciência explica isso aí? Então, gente, tem coisa que a ciência não explica. A ciência só explica coisa do corpo, tipo cérebro, veia, coração, pulmão, cabeça, pé, mão, braço, joelho, perna, qualquer. A ciência explica qualquer efeito do corpo, só isso. Seja arritmia, seja infarto, seja AVC, seja infarto fulminante, seja qualquer coisa. A ciência explica isso aí. Mas Deus não explica não. Ninguém explica Deus. Nem ciência, nem ninguém. Porque ninguém viu a Deus de perto. Só Moisés e o outro lá que viu a Deus de perto. Então ninguém pode explicar Deus, ninguém pode explicar o Evangelho, se não saber da existência de Deus. Ninguém pode saber disso. Vocês podem sim falar da palavra, falar do Evangelho, pregar, orar, jejuar, cantar, louvar a Deus na casa do Senhor. E a casa de Deus foi feita para isso, para adorar, louvar e buscar o Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então a ciência não explica nada disso. De louvor, de adoração, de oração, de jejum, nada disso. Deus é santo e puro, não explica nada disso a ciência. E é isso, gente. Mais uma live para vocês aí. Meditem nessas palavras e creiam que Deus faz acontecer. Não importa o quanto demore. Deus é santo.